Arqueologia bíblica. A arqueologia é uma das ciências auxiliares da história. Consiste no estudo dos acontecimentos do passado, através da análise histórica dos objetos, das habitações, das obras de arte dos antigos, que geralmente são encontradas no decurso das escavações. A arqueologia bíblica tem mostrado de forma irrefutável a autenticidade histórica da Bíblia. As pragas sobre o Egito na versão dos egípcios. Estela de Amós. Encontrado em 1947 pelo arqueólogo Henry Chevry, este monumento egípcio de 1500 antes da era cristã relata algumas das pragas que Deus enviou sobre o Egito. Fala de uma grande catástrofe ocorrida no Egito que incluía chuvas, trovões e relâmpagos. Diz que o Egito foi envolto numa escuridão. Então disse o Senhor a Moisés: estende tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Êxodo 10, 21. Deodoro Sículo, historiador grego do século I a.C., fala de uma grande praga no Egito, e ainda acrescenta que essa praga se deu devido à presença dos estrangeiros. Em 1820, encontraram o diário de um egípcio chamado Ipuwer, que foi encontrado no Egito e levado para o Museu da Universidade de Leiden, na Holanda, local onde permanece até os dias de hoje. Lá, o escritor antigo lamenta o estado do Egito. Fala a respeito das águas do Nilo que se tornaram sangue, das plantações em chamas, da morte dos filhos dos nobres, e ainda faz uma clara menção a um povo estrangeiro, que vieram para o Egito e estavam se alastrando por toda parte. Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram duas das 5 cidades da planície que se opuseram à invasão de Kedorlaomer, Gênesis 14, 2. Segundo a Bíblia, essas duas cidades foram destruídas com fogo e enxofre, Gênesis 19, 24. Um achado arqueológico sírio comprova que essas cidades realmente existiram. Em meados dos anos de 1960, G. Petinado e P. Mathieu foram os responsáveis pela descoberta da antiga cidade de Ebla, Tel Mardika. A principal cidade da Síria do terceiro milênio antes de Cristo. Como toda grande cidade do passado, Ebla possuía uma vasta biblioteca de aproximadamente 17.000 tabletes cuneiformes. Um destes tabletes foi publicado no Petinato em 1976 e revelou algo surpreendente. A inscrição falava sobre 5 cidades: Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar, a mesma sequência que aparece em Gênesis 14, do 2 ao 8. O cerco de Senaqueribe, rei da Assíria, a Jerusalém. Em 701 a.C., o rei Senaqueribe da Assíria capturou 46 cidades muradas de Judá, segundo Reis 18, 13. Depois fez um cerco a Jerusalém para tomá-la também, segundo Reis 18, 17. Em 1830, nas ruínas da antiga capital assíria chamada Nínive, foi encontrado um prisma sexagenal de quase 40 centímetros, escrito em cuneiforme acadiano. Nele está escrito: quanto a Ezequias, do país de Judá, que não tinha submetido ao meu jugo, sitiei e conquistei 46 cidades que lhe pertenciam. Quanto a ele, encerrei-o em Jerusalém, sua cidade real, como um pássaro na gaiola. Note que o relato assírio faz menção ao cerco contra Jerusalém, mas não diz que Senaqueribe conseguiu invadir a cidade. Por que será? A Bíblia narra que os assírios não conseguiram conquistar Jerusalém porque houve um grande livramento da parte de Deus. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles,
E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. 2 Reis 19:35. Isso explica o silêncio dos opressores. Jericó. A Bíblia conta a história de uma cidade chamada Jericó. Uma cidade fortaleza cercada de muros, em Josué 6:1. Jericó era considerada uma cidade invencível. A arqueologia tem provado a autenticidade histórica do relato bíblico da invasão de Jericó. Arqueólogos Ernst Sellen e Karl Watzinger, que escavaram Jericó entre 1907 e 1909, encontraram os fundamentos de uma muralha dupla. Da parte mais antiga, sólidos alicerces de 2 metros de espessura, envolvendo a mais recente, aproximadamente 4 metros de espessura, ambas da Idade do Bronze. As duas partes da muralha eram separadas por um espaço de aproximadamente 5 metros. Como a cidade era pequena, casas foram construídas neste espaço entre as partes da muralha. Eram visíveis na escavação grossas camadas de cinzas e escombros das habitações da muralha. John Gartziger, escavando Jericó, em 29 a 36, concluiu que a cidade foi destruída por volta de 1400 a.C. Durante a escavação, a evidência de que a muralha tinha caído de dentro para fora deixou Gartziger tão impressionado que ele fez com que o relatório de pesquisa fosse assinado por 2 outros membros da equipe, além dele mesmo. O que a arqueologia concluiu sobre a invasão de Jericó? A cidade era extremamente fortificada, possuía muralhas. A cidade foi maciçamente destruída pelo fogo. Josué 6:24. Os muros de fortificação caíram no mesmo período da destruição da cidade. Josué 6:20. A destruição ocorreu no tempo da colheita, pois foram encontradas grandes quantidades de grãos. O ataque de Jericó foi breve, pois os grãos não foram consumidos. Os grãos não foram saqueados como era comumente feito, de acordo com as ordenanças de Deus. Os habitantes não tiveram oportunidade de fugir com seus alimentos. Jericó ficou abandonada por um período após a sua destruição. Que Deus te abençoe.